etileno glicol, certo? Sim, um sinal mais agudo. Perfeito. Bom, pessoal, concorda comigo que é um pouco confuso? É um pouco confuso os sinais e sintomas e tal, entre uma coisa e outra. A gente até tem uma ideia, né? Mas é aquela ideia, bom dia, Isni, é aquela ideia que a gente precisa colocar ela na prática. Certo. Então, pessoal, como eu ia dizendo para vocês, são coisas que a gente tem que ter bem claro na mente. Por quê? A gente ouve bastante rumores, né, que a equipe do INEP, eles gostam muito dessa questão de saúde mental. E essa questão do alcoolismo, essas questões ligadas com o abuso do álcool e de forma rotineira, está muito ligada à saúde mental, principalmente à saúde mental indígena, que é uma dos focos aí da banca. Então, por isso que eu quero hoje fazer algumas estações com vocês, e aí depois que a gente terminar, eu vou fazer estações seguidas, depois que a gente terminar essas estações, vou fazer um comentário geral sobre as três coisas, para a gente poder ter uma ideia clara sobre como a gente vai manejar cada uma das coisas. Pode ser? Combinado? Vou mandar aqui o link para vocês. E aí, quem já tiver interesse de participar, já entra aí para a gente já poder ir discutindo sobre esse assunto. Bora lá. Eu já até mandei, né? Eu mandei. Beleza. Doutor, pode compartilhar aí e bora começar. A doutora Janete está dizendo que não ouve nada. O restante estão me ouvindo? Sim, doutora, eu estou escutando. Sim, dá para ouvir, sim. Ah, tá. Doutora Janete, então creio que eu acho que é seu áudio, então, doutora. Pode estar com problema. Tá bom. Eu posso começar, doutor? Pode sim. Bom dia, sou Rúdio Guerra de Caldas, médico André Trabalhação. Vou me ensinar atendimento, com licença. Atenção primária à saúde, tipo ambulatorial, consultório médico na unidade básica de saúde da família. A unidade possui consultório médico, você atende um paciente de 49 anos, com consulta agendada, que manifesta desejo de parar de beber. Análise anamnesis, grau de dependência etílica. Tá. Bom dia, eu sou Rúdio, o médico que faz o atendimento hoje. Pode me dizer seu nome, idade, profissão, procedência, religião, ocupação? Bom dia, doutor. Meu nome é Bernardo, tenho 49 anos, sou procedente do Rio Grande do Norte e sou motorista de Uber. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Centro de Saúde. Qual é o motivo da consulta? Doutor, eu vim porque eu estou querendo parar de beber, sabe? Eu sou um homem bastante saudável, mas eu gosto bastante de uma bebidinha e isso tem me prejudicado. Bernardo, parabéns pela sua decisão, tá? Então, o Centro de Saúde vai colaborar você a cessação do alcoolismo. Eu queria perguntar, você já buscou anteriormente alguma ajuda para parar de beber ou é a primeira vez que você está acudindo a um centro de saúde? É a primeira vez, doutor. Eu nunca tentei, não. Tá, entendi. Então, queria perguntar também se você já tem uma data exata para parar de beber, você já tentou alguma vez, não deu certo, tentou de alguma maneira com outras pessoas, amigos? Então, doutor, uma data eu não tenho, não. Mas eu eu estou disposto. Se o senhor falar para mim parar, eu vou parar. Porque
a minha esposa, ela está reclamando muito por eu estar bebendo. E também os meus clientes reclamam bastante, sabe? Então eu preciso parar, doutor, eu preciso de ajuda. Tá, entendi. Você está certo, né? Então, eu queria perguntar, você já teve algum problema em seu relacionamento com sua parceira? Você teve algum problema no seu trabalho? Teve algum acidente, automobilístico por causa da bebida? Então, doutor, eu sou motorista de Uber, sabe? Os meus passageiros, eles estavam contando que descobriu que tem um amigo que ele teve cirrose. E aí, na verdade, eu estou querendo parar, não é porque eu tive nenhum acidente, nada, não, é porque eu estou com medo de também ficar com essa doença, porque o cara morreu por isso. Sim, entendi sua preocupação, né? E evidentemente, assim, uma causa da cirrose muito frequente é o alcoolismo crônico, né? O que eu perguntar, você há quanto tempo está bebendo? Qual é a bebida que você toma? Qual é a frequência, a motivação? É todos os dias ou não? Ah, doutor, eu bebo desde que eu me entendo por gente. E eu bebo, não todos os dias eu bebo mais ou menos uma garrafa de destilados e bebo cerveja também, doutor. Umas 3 latas de cerveja por dia. Às vezes eu acabo exagerando um pouco mais no final de semana com os amigos. Tá, entendi. Eu quero fazer algumas perguntas. Você se sentiu incômodo, entediado, não, chateado com alguns comentários de algumas pessoas, como é que você bebe, algo assim? Ah, sim, doutor. Principalmente quando a minha esposa fica me enchendo o saco, sabe? Aí eu me sinto mais incomodada. Então, você sente culpa, sente raiva sobre você, da maneira em que você bebe? Não, doutor, eu gosto de beber. Entendi. Queria perguntar também, quando você acorda, quando está com uma ressaca, você tem esse desejo de seguir bebendo? Não consumo script. Tá. Então, eu queria perguntar-te, você durante estes dias tive alguma sintomatologia, alguma doença, febre, náuseas, vômitos, dor na cabeça, dor abdominal, dor no peito? Não, doutor, nunca tive nada disso. Então, poderia dizer-me se você sente falta ou tem o desejo constante de querer beber? Não consumo script, doutor. Você sentiu sintomatologia como ansiedade, dor, irritabilidade, tremor nas mãos, nos olhos, Não, isso? não. Não, né? Então, você sentiu prurito, coceira no seu corpo inteiro? Você está conseguindo dormir? Como a qualidade do sono de você? Não consumo script. Eu quero perguntar, senhor, se você ou alguém na sua família tem doenças comorbidades, diabetes, hipertensão, antecedentes neuropsiquiátricos, doenças como depressão, ansiedade na família, esquizofrenia, algum tipo de câncer do fígado, câncer colorectal, alguma outra doença? Nenhuma doença psiquiátrica, nem câncer. Então, então, quero perguntar, você teve alguma internação, cirurgia prévia, toma medicação de maneira contínua, tem alergia à medicação e alimentação? Não tem, doutor. Tá. Poderia dizer-me como é que você está em seu relacionamento? Você é casado? Realiza atividades, tem atividade sexual ativa? Utiliza algum preservativo nas relações sexuais? Não consumo script. Tá. Senhor, eu quero perguntar se você tiver alucinações visuais, auditivas, você está ouvindo algumas coisas, tem medo de que algo vai acontecer, sente palpitações no peito? Não, doutor. Então, Então, além da bebida, você tem algum outro vício? Você fuma, consome alguma droga ilícita? Não, doutor, só o álcool mesmo. Tá. Pode me falar dos seus hábitos dietéticos, de atividade física, nível de estresse, suas atividades do lazer, tem amigos? Considero que tem uma alimentação saudável, o resto não consta. Entendi. Então, eu quero fazer um exame físico, você me autoriza, senhor? Doutor.
Tá bom, lava as mãos, aquecer, calçar luvas do procedimento, você apresenta um auxiliar de enfermagem, sexo feminino, vai realizar um exame físico geral do paciente, cefalocadatroscopia de pele mucosa, horoscopia, otoscopia, rinoscopia, oftalmoscopia, palpação da adenomegália na virilha, no pescoço, na axila do paciente, solicita um exame neurológico, um exame psicológico, ou também um mini mental teste, solicita também sinais vitais do paciente, dados antropométricos, vai realizar inspeção do abdômen, busca câmbio na coloração, aumento do volume, as retrações, câmbio na pele, tá? Auscultação dos 4 quadrantes, palpação superficial profunda, em busca de visceromegalias do paciente, pontos dolorosos, abdominais, sinais de peritonites e percussão também. Concluiu a minha solicitação. IMC, paciente dentro dos ângulos normais, pressão arterial, sinais vitais dentro da normalidade, exame físico sem alterações. Tá. Então, senhor, eu vejo que você tem essa vontade, não, de parar do beber, você está em um grado que chamamos grado de tá, senhor, você evidentemente tem um diagnóstico de alcoolismo crônico, né, e você tem uma dependência etílica, tá, então, eu vou chegar a um grau, em grau de preparação, tá, e eu vou orientar você vou encaminhar a centro de saúde, a centro de apoio psicossocial de álcool e drogas, tá bom? Eles vão colaborar com você, com psicoterapeuta, tá? Com terapia cognitivo-comportamental, vamos ajudar você a cessação do alcoolismo, que vai ser gradual, tá bom? Tem alguma dúvida até agora? Doutor, eu não entendi bem. Como é que vai ser meu tratamento? O tratamento de você vai ser no centro de saúde, tá? Com apoio psicossocial, comportamental, apoio equipe multidisciplinar do centro de saúde, que vai ajudar você, tá bom? Na terapia cognitivo-comportamental, tá? Você tem que retornar cada mês, uma vez ao mês, por 3 a 6 meses, tá? Este ano. Então, eles vão dar apoio psicológico a você, tá bom? E eu vou fazer uma notificação também ao SINAM do alcoolismo, tá? Tem alguma outra dúvida? Não, doutor. Tá. Caso que você apresente em sua casa esse desejo excessivo ou querer beber ainda, eu recomendo a você realizar atividade física, ter uma rede de apoio, acudir na igreja, ter amigos para realizar atividades do lazer, tá? Beber muito líquidos também, ele ajuda para você, para a cessação do alcoolismo, tá bom? Isso, se apresentar alguma sintomatologia de febre, paralisia das mãos, alguma lesão. Ok, muito bem, doutor. Essa estação basicamente é o início, é o básico. Aquilo para você saber o avançado, primeiro você tem que saber o normal, tem que saber ali o dia a dia, de como você conduzir. Depois você vai acrescentando as outras coisas. Então, você tem de 49 anos, que é motorista e que refere o etilismo. O doutor começou valorizando, né, a iniciativa do paciente, isso é muito válido. Parece uma coisa besta, mas é muito bom, porque realmente, e aqui, doutor, eu digo para você não só valorizar, mas acrescentar benefícios. Por exemplo, você quer que essa pessoa realmente tenha em mente assim um objetivo, uma coisa que ele sabe que se ele fizer, o que vai incentivar ele, o que vai animar ele para poder continuar naquele projeto. Então ele aparece para você dizendo: olha, eu quero parar de fumar. Ah, nossa, que bom, parabéns, muito bom. E realmente isso pode trazer muitos benefícios para a sua saúde. O álcool é uma substância bastante tóxica, né? Absorvido diretamente ali no estômago, e aí ele vai produzir a intoxicação do sistema nervoso central e pode acrescentar ali benefícios como, por exemplo, o senhor vai ter alteração
a longo prazo, o senhor pode ter alteração a longo prazo do seu sistema cognitivo, deficiências como ereção, pode ter o problema que ele falou, né, cirrose hepática, entre tantas outras coisas que a gente sabe que o álcool aí é responsável. Mas, principalmente quando você fala de homem, esse dado sobre a questão da ereção, às vezes, é bastante interessante. Eles gostam de saber que esse detalhe pode acontecer ainda, pode alterar na vida deles. E também, aqui, dados sociais, que também influencia. Por exemplo, ele é motorista de Uber, a gente pode avisar para ele que se ele for pego também embriagado, ele também pode ser multado, ele também pode perder ali os clientes dele, ele pode perder a esposa, a família, por causa disso. Então, a atitude dele de parar de beber, ela precisa ser... Eu não estou dizendo para vocês, gente, serem punitivo, tipo, não, você vai se lascar, você vai quebrar a cara, você vai, sei lá, esse tipo de coisa, essas expressões aonde você culpa o paciente, também não é bem-vindo aqui na prova. Então, você vai demonstrar de forma amável que benefícios o paciente vai ter com a atitude que ele está querendo tomar. Nossa, olha, realmente é muito legal você querer parar de beber, porque, olha, o álcool, ele é prejudicial para a sua saúde, ele afeta vários órgãos e sistemas, entendeu? Então, você, de forma empática, vai acrescentar os benefícios que a cessação do alcoolismo vai trazer para o paciente. Não é criticar, não é crítica, tá bom? E também não é também aquela coisa, ai, que coisinha linda, titia vai ajudar você, ou titiozinho, né? Titio Rude vai ajudar. Lindo, olha que bonitinho. Ai, que amor. Isso é paternalismo, gente. Não pode, você não pode nem cair no extremo para mais e nem para menos. Você tem que ficar ali no meio termo, imparcial. Claro, ou vai oferecer apoio, vai oferecer ajuda. E aqui está em base em alguns pilares. Primeiro, você vai entender o grau de motivação desse paciente e vai reforçá-lo, incentivar para que esse paciente passe para uma fase de ação. E você vai entender ali qual é o grau de dependência desse paciente, para você saber até que ponto esse paciente precisa de ajuda, tanto terapêutica quanto farmacológica, e você vai entender também o contexto familiar desse paciente. Isso é basicamente os pilares que você tem que entender. Como é que eu vou entender o grau de motivação do paciente? Perguntando, como o doutor fez. O que você acha sobre a sua bebida? Né? Você tem uma data para você parar? Você já tentou alguma vez? Você está fazendo isso por livre, espontânea vontade ou livre, espontânea pressão? Como é que é? Então, entender qual é a motivação do paciente. Como é que eu vou entender o grau de dependência desse paciente? Protocolo CAGE. Protocolo CAGE é onde você vai perguntar, fazer aquelas perguntinhas lá se o paciente já se sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida em algum momento, se o paciente já se aborreceu porque a família ou porque os amigos o criticam, né, por estar bebendo tanto, se ele se sente culpado ou se sente chateado com ele mesmo pela maneira como ele costuma beber, ou se ele costuma beber pela manhã para diminuir ou o nervosismo ou a ressaca. O protocolo CAGE, basicamente, são essas perguntinhas. São perguntas mais intuitivas, não é difícil de você lembrar isso, mas é importante você lembrar isso. O que você pode fazer também? Você pode solicitar no seu exame físico que seja realizado o protocolo CAGE para o seu paciente. Assim como o protocolo Frankston, também você pode solicitar no seu exame físico. Eu quero fazer a avaliação do protocolo de Frankston do meu paciente, entendeu? Pode continuar compartilhando, Ruth. Aí, porque às vezes eles vão te dar isso. Aqui não tinha protocolo CAGE, mas às vezes eles vão te dar. Mas e se eles não der, você pergunta diretamente, porque eu tenho certeza aí que vocês já devem ter em mente esse protocolo. Outra coisa que a gente precisa saber é a escala de Prochaska e de Clemente. É importante você saber a escala de Prochaska e de Clemente para você classificar o estágio de mudança que esse paciente se encontra. E aqui você disse que o estágio de mudança dele era qual, doutor? Eu falei contemplação. Certo. Então, vamos avaliar.
o que é? Os estágios de mudança, gente, eles vão ser pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção e recaída. E é fácil também da gente entender isso daí. O que é a pré-contemplação? É aquele paciente que fala assim, é verdade, de repente ele chega lá com a esposa ou com alguém, você veio para quê? Eu vim porque a mulher está enchendo o saco e eu preciso parar de beber porque ela quer. Pronto. O senhor não vê isso como um problema? Né? Eu paro na hora que eu quiser, isso não é um problema, não. Esse paciente, ele sabe que tem um problema, ele até entende, mas ele não está interessado em parar nesse momento. Isso se chama pré-contemplação. Ou então, às vezes, o senhor reconhece que a bebida pode trazer danos, pode trazer prejuízo para a sua vida, reconheço. O senhor tem interesse para beber? Agora não. Isso é pré-contemplação. O paciente que contempla é aquele paciente que ele está inclinado, ele está ali na balança. É onde eu falo para você que entra você fornecer informações precisas para esse paciente dos benefícios que ele vai ter, porque quem sabe isso não ajuda ele a definir de uma vez por todas os benefícios que ele vai ter. Então, esse paciente, você vai fortalecer a ideia dele com o seu conhecimento. Entendeu? Então, o paciente que ele está contemplando, ele tem razões, né, para ele poder querer mudar, e é um paciente que apresenta desejo de mudar, mas ele é um paciente que ele ainda necessita de ajuda, porque ele pode voltar para a pré-contemplação. Então, você tem que ajudar esse paciente para ele poder cair para a próxima fase, que a próxima fase é a preparação. O que é a preparação? A preparação é aquele momento em que você vai acordar com o paciente, quais linhas vocês vão traçar. Por exemplo, esse paciente, ele é um tipo de etilista misto, ele faz uso de destilados e fermentados. Então, você precisa falar para ele assim, olha, o que você prefere? Você prefere, quando você for iniciar, parar de beber, você prefere parar de uma vez? Ou você quer diminuir? Ou você quer, às vezes, ficar com uma linha? O que você mais gosta? Você gosta mais de destilado ou você gosta mais de fermentados? E aí, isso você vai preparar com o paciente, preparar a linha de mudança, quando que ele quer, pergunta diretamente, eu posso marcar uma data para o senhor parar de fumar? Digamos, o paciente, pode, doutor, olha, esse final de semana vai ter uma festa lá em casa e tal, e eu quero participar dessa festa, mas segunda-feira eu estou pronto. Não tem problema. Então, eu vejo ali, eu faço a avaliação do paciente, vejo o grau de dependência desse paciente. De acordo ao grau de dependência, eu vou definir se ele vai precisar de tratamento, ou só terapia cognitivo-comportamental, que é o que o doutor referiu, né? Se ele for precisar de tratamento, a gente já vai iniciar o tratamento dele uma semana antes dele fazer ali a cessação do alcoolismo. Isso é uma preparação. E a ação, ela já é a mudança em si. Já é aquele dia em que o paciente vai iniciar ali e você aqui precisa. Se você estiver diante de um paciente que fala, não, doutor, eu quero começar a parar de beber hoje. Aí muda de figura. Por quê? Porque agora você já tem que se preocupar, doutor, em explicar para ele os próximos passos, por exemplo, que ele pode ter ali recaídas, que ele pode ter momentos em que ele vai ter abstinência, né, sintomas de abstinência do álcool, principalmente porque ele bebe uma vida inteira. Então, é você que tem que fornecer para o paciente quais são os sintomas que ele vai sentir de abstinência alcoólica. Por quê? Porque se esse paciente tiver esses sintomas, todo paciente que vai parar de beber vai ter abstinência? Não, nem todos. Mas você tem que fornecer para ele informações para que ele saiba reconhecer uma abstinência, porque quando ele tiver, se ele tiver, ele vai saber o que fazer. Inclusive, você está estabelecendo para ele um laço de confiança. Você vai dizer para ele, olha, se você tiver esses sintomas, você vai retornar imediatamente comigo. Então, perceba vocês que é importante você identificar qual é o grau de motivação do seu paciente, porque a depender do grau de motivação, muda também qual que vai ser as suas orientações que você vai dar para o paciente, certo? Agora, se o paciente está numa fase de manutenção, ele veio, o que você veio fazer aqui hoje, paciente? Doutor, eu vim porque eu estou no tratamento para o alcoolismo e o senhor falou que era para eu vir na consulta de rotina. E aí você desespera, ai meu Deus,
Oh, Jesus, eu nunca vi esse paciente antes. Acontece, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, do paciente falar assim, eu vim porque o senhor agendou essa consulta, eu não some, meu filho, não agendei nada não, ah, com Deus, não agendei nada para o senhor. Mas isso, o que ele está querendo dizer? É uma fase de acompanhamento e é uma fase em que o paciente está numa manutenção. O que eu preciso saber desse paciente? Eu preciso saber se ele está confortável, eu preciso saber se esse paciente bebeu, olha, só tomou alguma coisa nos últimos dias. Por quê? Porque daí se ele fala para o senhor, doutor, olha, eu vou te confessar, eu tive uma escorregadinha. Semana passada, você sabe como é que é, né? Minha esposa ganhou um aumento no trabalho e eu fui comemorar. Então, o que vai acontecer? O seu diagnóstico já vai mudar. O seu paciente já não está mais numa fase de manutenção. Ele já está numa fase de recaída. Entendeu? Então, é importante você perguntar, está participando das terapias cognitivo-comportamentais? Como é que você está necessitando de alguma ajuda extra e tal? Olha, doutor, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Como é que está o seu sono? Está preservado? Você está conseguindo dormir? Não, doutor, eu não durmo. Eu vejo vozes, eu vejo não sei o que lá, eu estou não sei o que tem. Ah, beleza, olha, esquenta a cabeça, não, eu vou encaminhar só para o psiquiatra. É o momento do apoio psicológico maior, porque tipo, eu vou encaminhar todo o paciente que está em alcoolismo para o psiquiatra? Não vou, porque senão eu vou lotar a fila de psiquiatria. Eu tenho que fazer esse filtro, entendeu? Psicólogo, eu até posso encaminhar de primeiro momento, caso o paciente refere que tem humor deprimido, caso o paciente refere que tem problemas ali comportamentais, né, psicológicos envolvidos. Mas o psiquiatra já é um especialista e eu vou encaminhar se o paciente estiver tendo algum prejuízo para a saúde dele. Alguma coisa que eu realmente acredite que ele precisa de uma medicação que o psiquiatra vai passar para ele, entende? Então, isso que você precisa é esse tipo de anamnese que você vai fazer quando o seu paciente estiver numa consulta de manutenção. E a recaída, você vai ajudar o paciente a renovar os processos, os passos dele de novo. Entendeu? Então, você vai aqui começar tudo de novo, você vai avaliar de novo o grau de motivação dele. Olha, você caiu, mas você quer continuar no processo? Como é que você está? Porque, de repente, o paciente caiu e fala, doutor, quer saber? Eu acho que não tem problema nenhum, não. Eu beber de vez em quando, não passa nada. Para onde que o paciente voltou, gente? Qual a fase que ele voltou? Pré-contemplação. Perfeito. Pré-contemplação, né? Isso, ele voltou lá para a fase de pré-contemplação, entendeu? Então, aí você vai de novo ter que falar para ele, olha, o que acontece, aí toda aquela coisa, né? Toda aquela coisa lá que você já falou no início. Então, se ele fala, não, doutor, aconteceu isso, mas eu não vou fazer de novo, você vai reforçar o sentimento do paciente, vai validar, vai dizer para ele assim, olha, eu entendo, mas eu quero combinar com você que quando você tiver esse desejo, você pode trocar, por exemplo, por uma bebida sem o álcool, você pode tentar pedir o apoio da sua esposa para que nessa festa não tenha bebidas alcoólicas, já que esse pode ser aí um gatilho para você, e sempre lembrar esse paciente, para que ele possa estar evitando esses ambientes, essas situações que são gatilhos, para que ele possa conseguir manter o plano de ação dele. E o tratamento? Às vezes o paciente pergunta, doutor, o tratamento vai durar quanto tempo? E aqui, sim, doutora, pode perguntar. Doutora, antes de continuar, desculpe, por favor. Tenho dúvidas na fase de ação. Quando ele está já na fase de preparação, que ele está pronto para deixar de beber e falar alguma data, na ação, ele para de uma vez. Exatamente, doutora, exatamente. Na preparação, ele está traçando ali um plano. Meta. Isso, ele está pactuando ali um plano com você. Ou ele vai reduzindo aos poucos, ou ele vai parar de uma vez. Na ação, é literalmente onde ele começa a implementar aquilo que ele falou que ia fazer.
Então, ele começa literalmente a aplicar os passos que você lhe deu para ele. Como, por exemplo, a primeira coisa que você vai dizer para esse paciente, primeiríssima, gente, o INEP adora isso, nunca pode faltar na vida de vocês, é o famoso MEV, mudança de estilo de vida. Ele precisa mudar o estilo de vida. Como? Esse paciente vai precisar mudar a alimentação, dieta equilibrada, o paciente vai precisar cultivar algum hobby, vai precisar fazer atividade física, vai precisar evitar ambientes, gatilhos, tipo assim, eu sou Uber, gosto de, no final da tarde, passar no barzinho que tem na frente da minha casa. Ou, como eu já ouvi algumas pessoas falar, eu saio do serviço, vou para o bar da frente, beber e falar mal do patrão, falar mal do chefe, né? Então, isso é uma coisa que já lembra, já associa a bebida. Então, você já vai falar, ó, a partir de hoje, você já não vai passar mais no bar, vai falar mal do chefe na igreja, porque se você for para o bar, você vai querer beber, entendeu? Então, Verdade. são coisas que você vai, essa mudança no estilo de vida do paciente, seguramente ela vai estar no seu checklist. Então, é importante você falar sobre isso. E avaliar também ali o grau de dependência do paciente para você saber se você vai passar para ele uma naltrexona, se você vai poder passar para ele uma bupropiona, né? Que são drogas aí que podem ajudar tanto na ansiedade quanto aí nessa compulsão. Em realidade, a naltrexona e a bupropiona, elas diminuem essa compulsão do paciente pela bebida, diminui, às vezes, a compulsão alimentar, às vezes o paciente ele quer estar ali comendo petiscos e tal, e isso mesmo lembra o paciente de beber, enfim, um monte de coisa. Muito obrigada, doutora. De nada, querida. Então, gente, é um tema que é um tema simples, mas é um tema que você tem que perguntar muita coisa. Aqui ainda o doutor perguntou sobre se ele estava vendo vozes, se ele estava tendo algum comportamento maníaco, né? Isso é muito importante da gente perguntar. E também nunca podemos esquecer de perguntar se esse paciente tem pensamento suicida, se ele já planejou se matar em algum momento, ou se ele já fez alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, está muito ligado à saúde mental com o consumo do álcool. Então, a gente tem que fazer essa anamnese sempre pensando em perguntar rapidamente tudo que eu preciso perguntar, tanto sobre o etilismo, quanto sobre a saúde mental do paciente. Vai, doutor. Pode ler aí. Falta liberar o checklist, doutor. Aí tá. Sim, doutora, tá bom. Apresentação, cumprimenta o paciente simulado, se identifica, dirige-se ao paciente simulado pelo nome, pelo menos uma vez, pergunta o motivo da consulta. Sim. Tá me escutando, doutora? Sim, dá para ouvir, sim. Sim. 2, postura, estabelece contato visual, mantém postura empática ao longe da consulta, escuta ou fala do paciente simulado sem interrompi-lo. 3, evita atitude paternalista, condescendente e alarmista. Isso. No 4, usa linguagem acessível para o paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão. 5, investiga a história familiar pessoal de transtorno mental, presença de comorbidades, uso de medicamentos, doenças cardiovasculares, gastrites, pancreatites, hepatites alcoólica e neurites. Acho que neurites não. Então, 6, pergunta sobre os hábitos de vida, tabagismo, outras drogas, alimentação, atividade física e sono. Sim. 7, investiga a motivação para a cessação do etilismo e verbaliza o grau de motivação, preparação para a ação. Preparação para a ação do paciente simulado. Então, ele estava no grau de preparação, né, doutora? Ação, eu falei contemplação. Sim, isso. Sim, porque esse paciente, se você perguntasse para ele, você quer parar de beber agora? Eu posso marcar a data? Você perguntou se ele tinha uma data marcada. E ele Sim. não. Mas aí, quando o paciente não tem uma data marcada, doutor, você pergunta para ele, eu posso marcar? A gente pode começar o seu plano essa semana, ou pode ser semana que vem? O que você prefere? E ele ia aceitar.
se você tivesse feito a proposta, entendeu? Então, por isso que você confundiu ali a fase, porque para você realmente fazer a diferença, você tem que ver até onde que ele está motivado. Então, você pergunta se ele tem uma data. Se ele não tiver, você pergunta se ele quer que você marque uma data para ele. Tá bom, doutor. Obrigado. Então, no 8, investiga o grau de dependência etílica, aplica o teste CAIG, identifica e interpreta o grau de dependência do paciente simulado. Eu identifiquei dependência alcoólica ou etílica. Então, Sim. a dependência, tanto nicotínica quanto alcoólica, ela tem a dependência leve, moderada e alta. Aqui, no seu ponto de vista, esse paciente ele tinha quantos pontos ali no QEG dele? É que, na verdade, o seu QEG 2. ele ficou um pouco confuso. As suas perguntas do queijo. Eu não sabia quando você estava 3, né, Dani? Eu também acho que era mais uns 3 aqui no queijo dele, sabe? Então, eu não entendi muito bem. Eu entendi que você estava querendo aplicar o queijo, mas eu não entendi muito bem as perguntas, entendeu? Mas sim, o paciente tinha alta dependência alcoólica, entendeu? Então, essa interpretação, esse grau de dependência, você sempre vai ter que trazer ele, tanto no etilismo quanto no alcoolismo, tá? Então, seria grau de dependência etílica leve, moderado, grave? Algo assim. Moderada, Tá. grave, né, geralmente é alto que fala. Tá bom. El 9 informa os benefícios para a cessação de etilismo, redução de risco de doença cardiovascular, perda do peso, melhora do sono, melhora do paladar, diminuição do risco do câncer, diminuição do risco de desenvolvimento de doenças cerebrovasculares e diminuição do risco de acidentes automobilísticos, tendo em conta a profissão do paciente. Tá? El 10 convida o paciente simular para participar de atividades em grupo de cessação de etilismo na UBS, o CAPS, para etilismo ou alcoólicos anônimos. E aqui Não, doutor. lembrar de uma coisa, esse CAPS aqui, você precisa referir que esse CAPS é o CAPS AD, CAPS álcool. Isso aqui é uma coisa que tem que deixar claro para o paciente. Tratamento desse paciente, como é que vai ser? Ele vai fazer o acompanhamento no CAPS, álcool e drogas, e vai fazer o acompanhamento com você. Esse paciente precisa de um acompanhamento longitudinal, ele tem consultas pré-agendadas de rotina para esse paciente, tá? Lá no acompanhamento lá, pelo que você falou, dava a entender que você ia mandar ele para algum lugar e ele iria desenvolver o protocolo dele de tratamento nesse local. Mas, em realidade, o responsável pelo tratamento do paciente é você. É você que vai fazer o acompanhamento e você vai utilizar as ferramentas de apoio, como, por exemplo, o CAPS-AD. Falar, olha, eu preciso que o senhor faça terapia cognitivo-comportamentais, que o senhor esteja nos grupos de apoio também. Por isso, eu vou pedir para o senhor, eu vou encaminhar o senhor para o senhor fazer o acompanhamento no CAPS-AD, tá bom? Que é o CAPS Álcool e Drogas. Sim, doutora. E no 11, indica medidas não farmacológicas ao paciente simulado, fazer atividade física, ter alimentação saudável, fazer atividades que evitem um ganho de peso nessa fase, evitar situações estressantes, mudanças comportamentais, como, por exemplo, evitar comprar bebidas, evitar ir a locais onde todos estejam consumindo bebidas alcoólicas e convida a esposa para uma conversa sobre o hábito etilista. Eu acho que eu falei atividade física, alimentação saudável e o 4. 2, isso. Tá. Ok, obrigada, doutor. Você, doutora, obrigado. Muito obrigada. Então, vamos. Aqui está. Quem puder entrar nesse daí, já entra rapidinho para a gente já dar seguimento. Quem é o próximo? Quem for entrar, já entra rápido, pessoal, e já compartilha para a gente continuar.
Doutora Evelyn, quando você quiser começar, pode começar, doutora. Orientação de regulação e licença profissional de atuação. Atenção primária, atendimento ambulatorial, UBS. Consultório médico, sala de procedimentos, ambulatório, você trabalha na unidade básica de atendimento de um homem com 48 anos de idade, acompanhado pela esposa. A um hospital regional, SAMU. Demonstrabilidade, profissionalismo, demanda, abordagem integral, diagnóstico, plano de cuidados. Bom dia, eu sou a doutora Evelyn, que vai fazer esse atendimento. Me fale, por favor, seu nome, idade, profissão, estado civil. Doutora, eu sou a esposa do paciente. Meu nome é Angélica, tenho 39 anos e sou professora. O paciente se chama Carlos, ele tem 48 anos e no momento ele está desempregado. Ok, sejam todos muito bem-vindos. Me fale o motivo da consulta. Doutora, meu esposo parou de beber, sabe? Tem 2 dias que ele parou de beber. Mas ontem à noite ele começou a ver uns bichos pela casa. E aí eu estou bem preocupada, porque ele nunca tinha visto isso antes. Ok. Eu gostaria de saber há quanto tempo ele começou a parar de beber, né? A decisão de parar de beber. Ele realmente parou de uma vez? Como foi a situação no todo? Ele deixou de ter contato? Ele teve alucinações? Mudança de comportamento? Fala para mim direitinho, por favor. Doutora, ele parou de beber tem 2 dias. E ele começou a ver bichos, aranha, besouro pela casa. Chegou até ontem colocar um monte de coisa na porta. Disse que era para fechar a porta porque ele acreditava que tinha alguma coisa lá dentro que ele estava ouvindo e que estava ameaçando a gente, sabe? E ele começou com isso tem 1 dia. Só que eu tô vendo que ele está piorando, doutora. Eu acho que ele está endoidando. Ok. Essa parada foi abrupta, então, de acordo com o que você está me falando, né? Não, Ele está tendo algum. Ok, muito bem. Ele está tendo algum acompanhamento profissional ou não, só você que está acompanhando esse processo? não consta no script. Muito bem, ok. Ele não está tendo apoio do CAPS-AD, nenhum apoio de nenhum OBS, ok? Não consta no script. Muito bem, ok. Você sabe se ele faz uso de algumas outras drogas, como fumar, usar drogas? Não, doutora, o problema dele sempre foi com a bebida mesmo. Ok, muito bem. Alguém na família ou ele tem hipertensão, diabetes ou câncer? Não, doutora, eu não tenho nenhuma doença. Ok. Alguma medicação que ele esteja em uso, alergia, cirurgia ou internações prévias? Nada disso. Muito bem, ok. Como é a alimentação dele, qualidade de sono e atividade física? Ah, doutora, agora ele começou, né, a fazer atividade física, porque ele nunca tinha feito antes. E sobre a alimentação, o apetite dele diminuiu bastante. Ele não está querendo comer, não. Ok, muito bem. Olha, o que supostamente o seu marido tem, eu vou fazer o exame físico primeiro e te dou a hipótese diagnóstica, tá? Solicito exame físico, você me permite? Claro, doutora. Ok. Me posiciona à direita do paciente, com as mãos previamente lavadas, uso luva, touca, óculos, solicito exame físico geral, cefalocaudal, com pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória e saturação de oxigênio. Também solicito ectoscopia de pele e mucosa, se possível. Concluiu sua solicitação, doutora? Momentaneamente, sim. Sinais vitais, 150/90, pressão alta, taquicárdico, respiratório normal, saturação normal, temperatura também. Paciente agitado, sudoreico, pálido, levemente desidratado, cianótico, nictérico, normotenso, indolor à palpação e cardio inalterados. Ok. Eu vou solicitar exames complementares laboratoriais, mas a minha hipótese diagnóstica é que seu marido esteja cursando com uma abstinência alcoólica, tá? E pelas visões que ele está cursando também, pode ser que ele esteja cursando com delírios tremens, ok? Eu vou solicitar exames complementares, eu gostaria de laboratório com hemograma completo, TGO, TGP, gama GT, fosfatase, glicemia principalmente, gasometria, urea, creatinina, albumina sérica e exame geral de urina. Concluiu? Sim.
E um eletrocardiograma, se possível. Exame neurológico, ok, isso. Alerta, porém desorientado no tempo e espaço, alucinações visuais, animais peçonhentos auditivos, ilusões presentes, tremor grosseiro involuntário, principalmente nas extremidades, mãos e lábios. Não audível completamente o tônus, agitação, ataxia de marcha, instabilidade e não avaliável devido à agitação, ok? E glicemia normal. Ok. Eu vou, então, continuar com a minha hipótese diagnóstica de abstinência alcoólica, tá? Mas também poderia ser delírios tremens, poderia ser outras abstinências, né, relacionadas. E eu gostaria de iniciar a hidratação do paciente, internação em ambulatório para verificar a melhora do paciente. Eu gostaria de passagem de via periférica de solução glicosada, com também tiamina, vitamina A, e monitorização constante desse paciente com sinais vitais, com saturação, oxigênio, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca. E visando baixar essa pressão arterial e frequência cardíaca. Você tem alguma dúvida sobre tudo que vai ser feito? Pergunta do chefe de estação. A senhora vai internar o paciente aqui ou vai encaminhar o paciente? Eu igualmente irei encaminhar esse paciente para o CAPS-AD, para acompanhamento direto, mas eu gostaria de fazer uma hidratação momentânea dele, se possível. Doutora, por gentileza, faça o seu encaminhamento. Descreva. Ok. Eu quero que no encaminhamento conste o nome completo do paciente, data de nascimento, e que o encaminhamento esteja escrito paciente com diagnóstico de abstinência alcoólica, / delírios tremens, encaminha para o CAPS-AD para tratamento e segmento. Tô na UBS, cara. Para tratamento e segmento. É isso. Selo, né, ou carimbo do médico e assinatura, data e estado e hora. Alguma outra dúvida que você tenha? Não tem nenhuma dúvida, doutora. Ok. Uma estabilidade de comunicação e profissionalismo, acolher adequadamente o paciente, realizar abordagem integral no seu contexto, estabelecer o diagnóstico, pactuar com o plano de cuidados. Atenção, caso julgue necessário realizar o exame físico, paciente simulado no dever da ok. Não, se eu estou na OBS, eu preciso hidratar o paciente, eu teria que encaminhá-lo para a unidade terciária, inicialmente. Hum. 30 minutos numa ambulância da UBS, o serviço médico de emergência da cidade atende 92. Ok. Demonstrando. Ataxia de marcha e instabilidade. É aqui o encaminhamento. Agora que eu vi. Agora que você abriu o encaminhamento. Tá Poxa bom. vida. Evelyn, pode continuar compartilhando. Obrigada, viu? Tá Palmas aí, bom. a doutora arrasou. Foi muito bem, doutora. Essa estação, a gente já tinha comentado, né, um pouquinho sobre ela, e é justo sobre a abstinência. Mas se você quiser também estudar um pouquinho sobre a questão da síndrome de Wernicke-Korsakoff, já estudou sobre isso, doutora? Não.
É importante você saber que a síndrome de Wernicke-Korsakoff, ela é a principal complicação dos pacientes etilistas, principalmente o paciente etilista crônico, né, que ele pode ter aí essa lógica, falta de B1, sim. E esse paciente, ele pode cursar com essa complicação, que inclusive é uma complicação grave, daí vem o motivo maior de você fazer a internação desse paciente, porque ele precisa repor, né? Primeiro, antes mesmo de você fazer qualquer outra coisa, ele vai precisar repor tiamina, vai precisar repor vitamina B1, e essa é uma das alterações que vai cursar com alteração neurológica. Então, por isso que eu perguntei para você, terminou sua solicitação? Porque nesse tipo de paciente, no exame físico, eu preciso fazer a avaliação neurológica dele. Tenho que avaliar a marcha do paciente, tenho que avaliar a motricidade, tenho que fazer a avaliação ocular, porque às vezes esse paciente ele tem oftalmoparesia, entendeu? Ele pode ter alterações oculares também. Quem se lembra da tríade de Wernicke-Korsakoff? Quem lembra, manda aí nos comentários. A doutora Remy já botou lá os dedinhos para baixo. Poxa, gente, vocês não lembram da tríade de Wernicke-Korsakoff? Quem fez exame de grado na Bolívia, tenho certeza que lembra disso, porque não é possível, tanta tríade que a gente decorou, você não lembrar disso daí. Não? Ah, pois então vai pesquisar, meu povo, não vou falar nada. O que o doutor falou aí? Deixa eu ver. Espera aí. Tríade de Wernicke. Alterações mentais, confusão, letargia, desorientação, sonolência ou coma ou delírio. Ataxia, perda de equilíbrio, instabilidade, descoordenação muscular, distúrbios oculares, nistagmo, movimentos involuntários, oftalmoplegia, paralisia dos glóbulos oculares e estrabismo. Então, se você quer pegar a tríade, o doutor Thaleson pediu, eu tenho certeza disso, Josi. Se você quer pegar aqui, então, as alterações, tá? Alterações mentais, ataxia e distúrbios oculares, ou oftalmoplegia, tá? Em alguns lugares você vai ver aí a tríade com oftalmoplegia, mas pode ter nistagmo, pode ter alterações oculares de forma geral. Essa tríade, ela fala muito a favor aí da síndrome de Wernicke-Korsakoff. E aqui, doutora, outra coisinha que você pode perguntar também, querida, você falou assim, o paciente provavelmente pode ter delirium tremens, não foi que você falou? Sim. Você pode perguntar se o paciente tem tremores, se ele está tremendo, se ele já tinha tremores antes. Eu estava pensando nisso. Isso, tremores apareceram agora. Como é que vai apresentar para a gente um paciente que tem sinal de abstinência, gente? Era isso que eu falei para vocês, porque a gente tem que orientar justo o paciente sobre isso. Falou assim, olha, nesse momento você pode ter alguns sinais que vai dizer assim, por exemplo, que você está cursando com uma abstinência, que pode ser insônia, o paciente pode ter dificuldade para dormir, o paciente pode ter tremores, pode ter sudoração excessiva, cefaleia, até convulsão o paciente pode ter. O paciente pode ter alucinações audiovisuais, náuseas, pode apresentar como é que fala? A sudorese eu já falei, né? São as situações aí de como se o paciente estivesse com medo, sabe? Aquela sensação de medo do paciente. Então, esse é um paciente que ele vai estar agitado, que ele vai estar com tremores e ele vai estar com sudorese. Isso são sintomas de abstinência. E aí eu falei para vocês lá no início, isso é o que eu tenho que orientar o meu paciente quando eu vou iniciar para ele um tratamento de alcoolismo. Mas pode ser que eu receba um paciente já intoxicado por álcool. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que na intoxicação alcoólica, o paciente, primeiro, ele vai ter esse histórico de ingesta de um grande volume de bebida alcoólica. Segundo, ele vai ter um nível de consciência rebaixado. Às vezes, esse paciente, se ele ainda estiver comentando alguma coisa, ou a grande maioria das vezes ele vai estar em coma alcoólico. Isso é muito comum em festas. Eu não sei na região de vocês, mas aqui na nossa região tem festa agropecuária,
Nossa, na época de festa agropecuária, você passa a semana inteira recebendo adolescente em coma no hospital. Coma alcoólico é muito comum na região norte, viu, pessoal? Falou para vocês que na região norte, se for de julho a agosto, dá-lhe coma alcoólico para ele que está intoxicado. É muito comum aqui. Consciência rebaixada, não tem tremores na intoxicação alcoólica, não tem tremores, é o contrário da abstinência. A abstinência tem tremor bastante marcado. Os sinais vitais, qual que é a diferença? Pulo do gato. Qual que é a diferença aqui dos sinais vitais? Na intoxicação, geralmente o paciente está bradicárdico. Por quê? Porque na intoxicação alcoólica, ele vai fazer, ele tende a fazer hipotermia, ele tende a fazer depressão do sistema respiratório. Por quê? Porque a bebida faz depressão do sistema nervoso central, seguido de depressão respiratória. Já na abstinência, ele vai fazer taquicardia, vai elevar a pressão arterial e ele pode fazer até febre. Acredite se quiser, o paciente pode fazer até febre na abstinência alcoólica, tá? O paciente ficou doente e por isso está com esse negócio. Não, calma. Primeiro avalia o paciente, entendeu? A febre dele pode ser puramente por causa da abstinência. E como é que é a conduta? A conduta também vai variar, porque às vezes a gente pensa em intoxicação alcoólica, quem nunca ouviu falar na intoxicação alcoólica do uso aí de benzodiazepínicos, do uso de haloperidol, por exemplo, que eu já ouvi falar muito disso. Como é que a gente conduz, então, a intoxicação alcoólica? Em alguns, a hidratação e o flumazenil, né? Flumazenil, quando você tem uma outra intoxicação, né? Do álcool, em realidade, não existe um antídoto. Não existe um antídoto para o álcool. Você vai... Aqui no álcool, suporte, tiamina, benzodiazepina primeiro. Perfeito. Suporte e observação na intoxicação alcoólica. E o suporte, ele vai incluir, por exemplo... a primeira coisa, gente, o paciente chegou. O primeiro estágio de quem está bêbado, geralmente ele fica agitado. Depois que ele vai ficar deprimido, né? Mas se ele chegou para você agitado demais, aloprado, eu gosto de falar bem assim, qual que é a diferença de quem recebe benzodiazepínico e quem recebe haloperidol? Quem está aloprando, recebe haloperidol. Se o cara chegou quebrando tudo, agitado, estressado, batendo na enfermeira e ninguém consegue pegar, esse cara recebe haloperidol. Agora, se o cara está só agitado, ansioso, nervoso, mas não está batendo ninguém, não está quebrando a cara de ninguém, você pode fazer para ele um benzodiazepínico. E sobre a recuperação dele, gente, o álcool, ele faz consumo de glicemia, ele faz hipoglicemia. Então, se esse paciente chegou com ansiedade, primeira coisa que você tem que fazer para ele. Glicemia capilar. Glicemia capilar. Glicemia capilar é a primeira coisa que você tem que fazer para o paciente com intoxicação alcoólica. Tem que fazer a glicemia capilar dele, avaliar se o paciente está com hipoglicemia. Porque se o paciente tiver com hipoglicemia, eu vou pedir para passar um soro glicosado. Mas vai com calma. Antes de eu passar o soro glicosado, primeiro eu preciso repor tiamina do paciente, justo para não aumentar aí o paciente para poder fazer síndrome de Wernicke-Korsakoff. Porque se você fizer o soro glicosado para ele antes de repor tiamina, ele vai evoluir com alterações neurológicas, vai fazer síndrome de Wernicke-Korsakoff, e aí sim você vai ter que encaminhar o paciente para o especialista. E aqui é para o CAPS-AD, para internação, e ele vai fazer o acompanhamento com o psiquiatra, tá bom? Para essa especialidade que você vai mandar. Então, essa é a observação e é a condução do paciente. Hidratação, fazer soro se o paciente necessitar, fazer tiamina ali para o paciente. Já o paciente com abstinência alcoólica, o tratamento dele é diretamente com benzodiazepínico e repor ali, se ele estiver fazendo a síndrome de Wernicke, como esse paciente aqui, a gente vai fazer para ele também a reposição com vitamina B12. Vitamina B1, perdão. A vitamina B1. Então, como é que ficaria, né, ali, fazer monitorização do paciente, como é que ficaria ali esse encaminhamento? Abre ele aí para o pessoal ver, doutor, fazendo favor. Esse encaminhamento ele já trouxe para você previamente preenchido. Eu acredito que o INEP possa trazer isso preenchido também. Por quê? Porque o objetivo é você mostrar aqui quais são o que o paciente tem, quais são os recursos que você necessita para ele.
Os recursos é basicamente o que você não tem. Você necessita do paciente para um centro de maior complexidade, você necessita que esse paciente tenha um acompanhamento especializado. Então, é isso que você vai encaminhar. Gente, eu acho o trem mais fácil de preencher, que é tão besta. Eu pensando assim, ó, o motivo, eu vou mandar porque eu não consigo atender ele aqui, eu vou mandar porque o que ele precisa eu não tenho. É só isso. Então, por isso que eu já começo logo pelo motivo. Eu até fico... Então, especialista. Quem é o especialista aqui? Aqui o especialista é o psiquiatra. Hipótese diagnóstica. Aqui, no caso, o seu paciente, ele tinha o quê, doutora? Hipótese diagnóstica do seu paciente? Doutora Evelyn? Vai perder ponto de hipótese diagnóstica, hein, doutora? Estou brincando. O seu paciente, ele tinha síndrome de abstinência do álcool, ou, se você olhar o quadro dele por completo, ele também tinha síndrome de Wernicke-Korsakoff. E aqui, eu preciso de muita ciência para poder descobrir isso. Não precisa, gente. Faz a avaliação neurológica do paciente, faz a avaliação ocular do seu paciente, solicita a glicemia. É verdade, né, Danila? Solicita a glicemia capilar do paciente e faz ali a avaliação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente poder concluir, então, já que a doutora Evelyn saiu. Beleza. Bora. Ela apresentou, cumprimentou o paciente, dirigiu pelo paciente... tá. Outra coisa que eu queria falar. A gente já falou, então, aqui das diferenças, né? Bradicardia na intoxicação, taquicardia na abstinência alcoólica, já falamos que um vai estar agitado. Outra coisa, gente, a intoxicação, a gente falou que o montante do álcool é naquele local. Já na abstinência, ela ocorre geralmente entre 6 e 72 horas após o uso do álcool. Você viu que a mulher falou que ele estava com 2 dias que tinha parado de beber. Então, é um quadro mais, assim, rápido, entendeu? É um quadro que o paciente parou de beber ali há cerca de 2 a 3 dias. E a outra coisa que eu falei para vocês, que teve aí uma mídia bastante grande esse ano, que foi a intoxicação por etileno glicol. Eu queria trazer uma estação dessa para vocês, mas não tem uma estação dessa aqui e eu não consegui preparar. Mas o etileno glicol, gente, vocês já devem ter estudado aí, né, por causa que tanta gente se ouviu falar aí dessa intoxicação que estava presente nas bebidas aí de consumo diário das pessoas. E aí, então, trouxe assim, mas geralmente isso daí era mais consumo acidental ou consumo de pessoas que queriam suicídio, né, essas coisas. É um solvente que é muito utilizado na questão de mecânica. Eu sei lá nem para que usa esse trem, mas dizem que é na mecânica. Então, se você tiver um paciente lá mecânico que estiver cursando com esses sintomas aí, vocês vão pensar nisso. Ou também pode não pode não ser um mecânico, mas que seja um paciente que ele vai ter aí um quadro clínico parecido com o embriaguez, mas ele fala que ele não bebeu, o paciente vai ter náuseas, vai ter vômitos, vai ter uma sonolência, convulsão, coma, são as principais coisas. O paciente apresenta taquipneia, o paciente apresenta taquicardia, hipertensão, às vezes pode ter hipotensão também, mas é mais comum hipertensão, entendeu? E aqui também, esse paciente ele pode ter o que é diferente, né, para não confundir lá com também a questão porque isso para mim parece com a abstinência alcoólica, nessa questão de hipertensão, essa questão aí é uma mistura, né, de sonolência, que é o da intoxicação do álcool, a hipertensão que é da abstinência, mas aqui também ele vai ter oligúria ou anúria, o paciente vai parar, porque ele faz insuficiência renal, né, rapidamente. Então, ele vai ter alteração. E, geralmente, esse paciente vai ter dor lombar justo por causa da afetação ali dos rins. É como se os rins estivessem entupidos, né? Então, esse paciente vai ter ali dor lombar. Geralmente, eles referem isso. Então, e esse quadro, ele é um quadro, a afetação neurológica, por exemplo. O paciente vai ter aquele sinal de embriaguez. E, detalhe, não tem cheiro de álcool e ele não consumiu álcool. Eu estou falando do acidental. Porque aqui no Brasil o que mais aconteceu foram gente que consumiram vodka contaminada, não sei o que lá, contaminado. Então, aí ficou um pouco mais difícil de você reconhecer. Mas, geralmente, o paciente ele tem sintomas de embriaguez, sem cheiro de álcool, e
ele vai apresentar náuseas, vômitos e convulsão cerca de 12 horas depois de ter consumido alguma bebida contaminada com etileno glicol. A fase, por exemplo, que ele vai apresentar taquipneia, que ele vai apresentar aí taquicardia, que vai apresentar hipertensão, isso geralmente também vai estar aí em torno de 12 horas ou até 24 horas depois de ele ter consumido isso daí. E já a insuficiência renal como tal, ela já vai ser depois do primeiro dia, até 3 dias depois do consumo, vai ser onde esse paciente vai apresentar sinais aí de insuficiência renal, certo? Então, por que é importante a gente saber? Porque, gente, a intoxicação por etileno glicol, ela é uma intoxicação grave, ela vai produzir uma acidose metabólica grave, então ela acaba sendo mais grave do que a intoxicação por álcool. E aqui, sim, aqui tem um antídoto pouco conhecido, até foi trazido recentemente, né, para o Brasil, isso mesmo, o Fomepizol. Ou então o próprio etanol. Se você não tem o Fomepizol, o próprio etanol serve como antídoto, né, nessas situações. E isso é uma coisa que a gente precisa, se você não domina esse tema, você precisa saber esse tema de etileno glicol, porque teve muito em alta isso daí. Então, isso pode entrar na prova de vocês, sim. Inclusive, agora que já tem, né, o antídoto essencial aí para o tratamento, que é o Fomepizol, já está no Brasil, o INEP pode cobrar. E aqui, detalhe, pessoal, o atendimento desse paciente, ele é de acordo com o ABCDE. Esse paciente é um paciente grave. O paciente grave, a gente faz esse atendimento protocolizado para ele, para o ABCDE. Você avalia via aérea, solicita acesso venoso, faz monitorização do paciente. Aqui você tem que fazer obrigatoriamente para ele gasometria. Você precisa fazer correção aqui, porque geralmente ele pode fazer uma acidose grave e aqui baixa muito a questão do bicarbonato, né? Então tem que avaliar a necessidade de reposição de bicarbonato. Isso é meio que enxugar gelo. Você vê o que está alterado e medica aquilo que está alterado, corrige o que está alterado, entendeu? Então isso seria basicamente o que você vai fazer. Outra coisa, se você fizer também ali as dicas chaves, o que você vai encontrar geralmente? Esse paciente ele pode ter cristais de oxalato. Se você fizer o exame de urina para ele, você vai ver que ele vai ter um aumento muito grande de cristais de oxalato, que é isso que vai produzir a insuficiência renal aguda do seu paciente. Então, se ele está com essa intoxicação, a principal chave assim, é esses cristais de oxalato do paciente na urina. Já se a intoxicação, por exemplo, desse paciente for uma intoxicação, sei lá, por metanol, metanol também é bastante tóxico, né? A gente também precisa saber. Esse paciente basicamente vai ter mais intoxicação, alterações visuais, diplopia, a famosa diplopia vai estar presente aqui. Bom, pronto. Tá. E aí também a parte, gente, do Fomepizol, se o paciente tiver com uma alteração grave, ele pode fazer também hemodiálise, tá bom? Essas são algumas das linhas de tratamento aí para o paciente com intoxicação por etileno glicol. E aqui, você precisa, importante a gasometria, sim, nós já falamos sobre isso, a questão da osmolaridade, né, anion gap também, a gente vai controlar aqui. Gente, o que a gente precisa? Isso são estações de preventiva, e a gente sempre vai orientar o paciente sobre prevenção. Prevenção tanto da intoxicação alcoólica, tanto da intoxicação por etileno glicol, quanto do etilismo. Tá? Então, sempre você precisa finalizar, você tem, quando vê prevenção, eu quero que vocês mentalizem isso. Tá na frente da porta de preventiva, já pensa, que tipo de prevenção que eu vou falar para esse cara? Vai fazendo a sua estação e já mentalizando ali o que você vai dar de orientação de prevenção para esse paciente. Não me saiam de uma estação de prevenção sem orientar a prevenção. Porque eu tenho certeza que você vai perder ponto. Porque a estação de prevenção sempre vai ter algum pontinho ali, nem que seja meio pontinho, 0,25, por você orientar a prevenção de alguma coisa. Então, é importante você orientar ali esse paciente como ele fazer para esse quadro não acontecer, não ocorrer de novo, tá? Bom, a doutora estabeleceu contato visual, foi empática, não estimulou o paciente, não utilizou o compartilhou confiança, não banalizou, não desacreditou, não minimizou, não sei o que lá, não julgou o paciente simulado. É um monte de ponto de graça que tem aqui também, né, gente?
Tempo de início do quadro. Leia, tá? Oi? Desculpa por a internet. Ah, sim. Doutora, lê aí o quadro, então, para a gente ver. Tá. Investiga a queixa principal, como tempo desde o início do quadro, progressão, alucinações e delírios, fator de melhora ou piora, né, agravamento, uso de medicamentos, fator desencadeante e episódios prévios. Olha, Episódios. eu esqueci de falar dos episódios prévios, eu acho. Isso, fatores e fator desencadeante também não perguntou. Uhum. Isso. Tá. Investiga a existência de outros sinais ou sintomas relacionados a queixas, como cefaleia, febre, náuseas, duração, tremores, alterações de apetite, sono, palpitação ou convulsão. Isso aí é meio mesmo, sem dúvida. Investiga padrão de consumo alcoólico, como tempo de uso, frequência e quantidade diária, tipo de bebida, último consumo e tentativas de redução. Só perguntei quando foi que ele tomou por último, né? E o Agora, tempo que ele usava. é importante, Evelyn, porque você perguntou um monte de coisa, tipo, tá com acompanhamento, tá com não sei o que lá, e ela falava, não consta, não consta, não consta. Uhum. Isso é importante, isso faz parte, entendeu? Aqui é aquela coisa, não consta porque realmente não tinha isso no script, mas é uma coisa que você realmente tem que perguntar, por quanto tempo a pessoa utilizou, por quê? A gente sabe que principalmente essa síndrome de Wernicke-Korsakoff, ela está ligada com o etilismo crônico. Então, é importante eu saber quanto tempo que esse paciente é alcoólatra. Então, eu tenho que saber ali qual que era a frequência, se esse paciente estava acostumado a beber muito, porque não é a mesma coisa um paciente que toma, que bebe ali 2 latinhas por dia, ou que bebe ali uma vez por semana, do que um paciente que bebe 1 litro de cachaça todos os dias, entendeu? Então, eu tenho que perguntar a frequência que ele bebia, o tipo de bebida que ele consumia, se era destilado ou se era fermentado, entendeu? Então, essas coisas, ainda que eles digam para vocês que não consta, faz parte da sua anamnese aqui, porque isso te ajuda a ter clareza de diagnóstico. Muito bom, doutora. 7. Pergunta sobre antecedentes e queixas prévias, como doenças psiquiátricas prévias, doenças prévias e hábitos de vida. Olha, perguntei se ele já tinha episódios assim antes, mas não detalhei que seria doença psiquiátricas. Perguntei sobre doenças prévias e hábitos de vida, sim. Doenças psiquiátricas aqui era bem importante, né, doutora? Porque o cara estava. Uhum. Não vai que ele tem mania. Aí, assim, tem alguma doença psiquiátrica? Tem, doutora. Ele é esquizofrênico. Por que não? Né? Um paciente esquizofrênico, ele pode ser alcoólatra, né? Então, caberia bastante essa pergunta aí. Vai. Pronto. Verbaliza a hipótese diagnóstico mais provável, como abstinência, síndrome de abstinência de álcool ou síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ok. Indica e propõe monitorar, sim. Tiamina, eu confundi na hora da tiamina, falei que era outra vitamina, mas falei que era tiamina. Benzodiazepínico, endovenoso via oral. Ok. Especialista em encaminhamento, né, no caso, especialista psiquiátrico ou clínico geral, e a hipótese diagnóstica correta, como síndrome de abstinência de álcool, síndrome de Wernicke-Korsakoff, e motivo do encaminhamento, que seria para o serviço de referência ou de maior complexidade. Sim. Bom, é isso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a isso que a gente conversou? Não, Bom, doutora, ficou muito claro tudo. obrigada. Bom, não tendo nenhuma dúvida, desejo a vocês um final de semana, Deus abençoe e até sábado que vem, tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Bom dia a todo mundo e até logo. Até logo. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau.